Olá pessoal, aqui é o pastor Augustus e eu queria falar a respeito do perdão segundo a Bíblia. É muito claro que perdão faz parte da vida do cristão e que é alguma coisa que é exigido de nós. Eu quero começar definindo o que é perdoar, porque nem todo mundo entende. Todo mundo sabe que tem que perdoar, mas nem todo mundo entende exatamente o que é que perdoar significa. De maneira simples, eu diria que perdoar é o ato de você liberar alguém da culpa ou da dívida por uma ofensa ou pecado cometido contra nós. Alguém nos ofendeu, alguém disse alguma coisa que não devia, alguém nos lesou fisicamente ou financeiramente, alguém cometeu algum mal contra nós. A pessoa se tornou culpada ou adquiriu uma dívida contra nós por um erro ou pecado. E perdoar é você liberar aquela pessoa, é você escolher não alimentar qualquer ressentimento contra aquela pessoa, é você decidir não deixar que seu coração fique cheio de desejo de vingança ou amargura, mesmo quando você teria razão em fazer isso. Perdoar é liberar a pessoa da culpa e da dívida que ela tem contra você por algum mal que ela cometeu. Primeira coisa que eu queria dizer, então, a respeito disso, é que isso é um mandamento de Deus. Nós devemos perdoar não porque Deus pediu, não porque Deus deu uma sugestão, não porque Deus acha que nós devemos perdoar, mas porque Deus manda que nós perdoemos. Há muitas passagens na Bíblia que falam a respeito disso, de que nós devemos perdoar os nossos ofensores, aqueles que nos odeiam, aqueles que nos prejudicam, aqueles que nos fazem mal. A Bíblia mesmo diz que nós devemos orar pelos nossos inimigos. Se ele tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, nós temos que dar de beber. Então, são muitos mandamentos, muitas ocorrências desse mandamento na Bíblia a respeito do perdão. É um mandamento de Deus, é uma determinação de Deus. E, portanto, isso significa que se nós abrigarmos ressentimento no coração, o desejo de vingança, se nós não liberarmos a culpa que a pessoa tem contra nós, não perdoarmos, então nós estamos em pecado diante do nosso Deus. Nós precisamos, de fato, perdoar. Esse é o mandamento de Deus para todos nós. E, juntamente com isso, vem um argumento poderoso, que o perdão reflete o perdão de Deus. Nós, ser cristão, num certo sentido, é ter os seus pecados perdoados por causa do amor de Cristo e daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Então, se eu experimentei o perdão de Deus, eu devo também liberar perdão para as pessoas ao meu redor. O próprio Senhor Jesus contou a história de um homem que devia uma quantia vultosa a um credor que perdoou a sua dívida, mas saindo de lá, ele não quis perdoar um conservo seu que lhe devia muito pouco, o que fez com que o credor, indignado, o mandasse para a cadeia, dizendo: eu lhe perdoei aquela quantidade toda e você agora não quer perdoar esse mínimo aí para o seu irmão, para o seu amigo. Então, da mesma forma, é como se Deus dissesse: eu te perdoei os teus pecados, a tua culpa imensa, impagável, eu te perdoei. E você não quer perdoar aquele que te ofendeu, aquele que te magoou. Via de regra, pessoas que não perdoam, pessoas que guardam ressentimento a vida toda, é porque elas nunca experimentaram o perdão de Deus. Porque tem que ser crente, tem que ser regenerado, nascido de novo, para poder perdoar, porque não é uma coisa fácil. Mas quem foi perdoado por Deus vai liberar da culpa aqueles que o ofendem. Há um terceiro ponto aqui que eu queria mencionar, é que o perdão, perdoar, é o caminho para a cura interior. Você ficar com mágoa de alguém ou desejo de vingança é como você tomar veneno e querer que o outro morra. Só vai fazer mal a você. A vingança, a mágoa, o ressentimento, tudo isso é um veneno que contamina, vai nos matando por dentro. E a maneira de você se livrar disso, de você ser curado e sarado, é perdoar, é liberar a pessoa. Você deixar a pessoa em paz, você não atribuir mais culpa àquela pessoa e não tratar aquela pessoa como culpada, mas fazendo bem, ajudando no que for necessário, manifestando amor,
paciência, compaixão para com aquela pessoa. Isso é o que está envolvido realmente no perdão e no exercer compaixão e misericórdia. Muita gente ressentida, muita gente magoada, gente cheia de raiva, cheia de ódio. Já encontrei muita gente assim. Pessoas amarguradas que não sabem o que é paz, não sabem o que é felicidade, quando isso poderia vir simplesmente pelo caminho do perdão. Às vezes a mágoa é aparentemente justa, não é? A pessoa foi de fato ofendida, ela foi prejudicada. Mas ninguém nunca falou aqui que perdão é uma coisa justa. Nós estamos falando de misericórdia, de compaixão. Perdão tem a ver com amor, compaixão e misericórdia. É você pegar um culpado e liberá-lo da sua culpa, incondicionalmente, sem que da parte da pessoa tenha havido qualquer merecimento. Aliás, eu chegaria até o ponto de dizer que, às vezes, mesmo que a pessoa não peça perdão para nós devemos perdoar do fundo do nosso coração. Por quê? Porque o Senhor Jesus, na cruz do Calvário, ele orou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, e ninguém tinha pedido perdão para ele do mal que lhe fizeram. Mas ele pediu ao Pai que perdoasse os soldados, os líderes judaicos, enfim, toda aquela multidão que estava ali, vendo ele padecer e sofrer na cruz do Calvário. O perdão é o caminho para a cura interior. Uma outra coisa muito importante a respeito do perdão é que ele é necessário para a comunhão. A Bíblia diz que nós fazemos parte do corpo de Cristo, nós somos membros uns dos outros. Aliás, a Bíblia usa várias metáforas que trazem essa ideia de coletividade. Compara a igreja a um corpo, a uma árvore, a um edifício, do qual nós fazemos parte, no qual nós estamos inseridos. Mas para que na prática nós tenhamos comunhão uns com os outros, é necessário perdão. Porque no dia a dia, no convívio com os nossos irmãos, às vezes nós fazemos coisas e dizemos coisas que magoam, que ofendem, que fazem mal. E as pessoas também nos magoam, elas nos decepcionam, elas nos frustram e nós ficamos feridos, nós ficamos machucados. E para que eu possa ter comunhão com aquela pessoa, para que eu possa olhar nos olhos, cumprimentar de todo o coração, dar um abraço fraterno, eu preciso perdoar. Talvez seja o caso de você procurar a pessoa, conversar com ela, dizer que você ficou ofendida e oferecer o seu perdão para aquela pessoa, mas restabelecer a comunhão. Infelizmente, nas igrejas nós encontramos crentes que não falam uns com os outros. A comunhão foi quebrada. Não existe mais aquela amizade, aquela sinceridade e fraternidade que deveria haver. Por quê? Por conta do ressentimento, da mágoa, da culpa. O perdão, ele resolve isso. Ele restabelece comunhão. Conheci como pastor, já ministrei vários casos, ajudei em muitos casos de reconciliação. Pessoas que estavam brigadas, magoadas, e o caminho da reconciliação, às vezes entre marido e mulher também, é o perdão. É o perdão. Aliás, eu costumo dizer alguma coisa que eu já ouvi de outros conselheiros matrimoniais, que existem 3 frases que vão salvar qualquer relacionamento e qualquer casamento. Primeiro, eu estou errado. Segundo, peço que você me perdoe. E terceiro, com a graça de Deus, prometo nunca mais fazer isso. Perdão é necessário para restabelecer a comunhão, restaurar a amizade e para andar juntos na presença de Deus. Agora, deixe-me dizer uma coisa. Perdoar não significa necessariamente que você vai ficar próximo do ofensor. Porque tem gente que diz assim, eu perdoo, mas eu não quero ficar próximo. Eu perdoo, mas eu quero distância. Eu entendo. Às vezes um relacionamento, ele não é saudável. Ele acaba produzindo mágoa, rancor, tristeza, dor, machucaduras, e às vezes não depende de você. A Bíblia diz, o quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Quer dizer, o quanto estiver em nós, porque às vezes o outro não quer paz. Você perdoa, mas a pessoa é belicosa, ela é hostil, ela é tóxica, por assim dizer. Então, às vezes, um distanciamento saudável é necessário. Perdoe e, às vezes, mantenha a distância.
não é necessário, perdoar não significa necessariamente que você vai abraçar e beijar a pessoa como se nada tivesse acontecido. Na maioria dos casos, sim, mas em outros casos, como eu disse, há pessoas que são extremamente malvadas, elas destilam raiva, mágoa, então, às vezes a distância é necessária. E a última coisa que eu queria dizer é que perdoar é uma decisão, é uma atitude, não é um sentimento. Na verdade, na maioria das vezes a gente não tem a menor vontade de perdoar, a gente tem vontade de fazer outra coisa, se vingar e... Enfim, você sabe o que eu estou dizendo. Mas perdoar é uma decisão. Me lembro de um caso, quando eu era um jovem pastor, em que eu fiquei extremamente ofendido com um pastor mais antigo numa reunião do presbitério da minha igreja. E eu saí com tanta mágoa no meu coração, tanta mágoa, e eu tentava orar e não conseguia, porque aquele sentimento de ressentimento e de vingança estava no meu coração, até que finalmente eu disse diante de Deus: Senhor, eu perdoo o pastor fulano, ele está perdoado em nome de Jesus, mesmo que não estivesse sentindo absolutamente nada. Mas aquela decisão que eu tomei de perdoar liberou o meu coração e eu pude sentir paz outra vez. Eu sei que às vezes é difícil você perdoar, especialmente quem lhe magoou profundamente. Mas lembre-se que não é uma questão de você sentir desejo, é uma questão de obediência. Deus manda que nós perdoemos, conforme nós somos perdoados. Então, hoje, aqui e agora, tome a decisão de que você vai perdoar aquela pessoa que lhe ofendeu, aquela pessoa que lhe magoou, aquela pessoa contra quem você tem ressentimento. Você vai perdoar em nome de Jesus e vai liberar aquela pessoa da culpa e da dívida que ela tem contra você. Faça isso e você também vai encontrar da parte de Deus favor e misericórdia. Um grande abraço.